Meu povo muito amado no Senhor Jesus Cristo, paz. Nesta aula, vamos responder a uma pergunta simples: o que significa ler a Bíblia cristã? Ler a Bíblia cristã é colocar Jesus Cristo como o centro da leitura bíblica. Isto é, por Jesus como professor da Bíblia e deixá-lo explicar o sentido da Sagrada Escritura. Por exemplo, os textos de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35, se explica uma experiência de ler a Bíblia cristã. Naquele dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nestes últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura Sagrada que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois. Tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele
partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, os 2 discípulos na estrada a Emaús fizeram uma experiência marcante com Jesus o Nazareno. Os 2 viajavam no caminho, conversavam, comentando tudo o que tinha acontecido em torno da morte de Jesus. Eles estavam conversando e caminhando ao mesmo tempo. Jesus se aproximou deles e se pôs a caminhar junto com eles. Sem saber, sem perguntar os detalhes desta terceira pessoa nova, os 2 discípulos permitiram que Jesus entrar na sua conversa, participar no seu questionamento, confrontar sua falta de fé e explicar o acontecimento da Bíblia Sagrada, começando por Moisés e por todos os profetas, naquilo que diziam a respeito de Jesus. Além disso, os 2 convidaram Jesus a pernoitar com eles. Fique conosco, Senhor, nesta noite, já é tarde. Jesus aceitou o convite e entrou com eles. Sentou com eles à mesa para jantar e revelou para eles sua pessoa plena, tanto que os corações deles ardiam de paixão. Neste exercício de ler a Bíblia, os 2 discípulos de Emaús colocaram Jesus como o início, o meio e o fim da sua conversa. Deram sua atenção total como os ouvintes de Jesus. Partilharam com Jesus suas preocupações, sentimentos sem medo. Acompanharam Jesus com seu jeito de explicar e entender a Bíblia. Permaneceram com Jesus na mesa de jantar, repartindo o pão. Permitiram Jesus a penetrar seus corações ardentes e revelar o sentido da Bíblia. Identificaram que Jesus de Nazaré, o crucificado, morto, é o centro da Bíblia. Voltaram à comunidade dos apóstolos naquela mesma noite e anunciaram que é verdade, Senhor Jesus ressuscitou. Meus irmãos, nunca podemos ler a Bíblia como literalista da palavra, procurando entender tudo ao pé da letra. Nem pode contentar em abrir a Bíblia aleatoriamente para nela encontrar alguma mensagem particular e privatizada. A letra do texto, seu sentido literal, é importante, mas importa, acima de tudo, buscar o seu sentido pleno, o seu espírito. O apóstolo Paulo alerta que a letra mata e o espírito é que dá vida. 2 Coríntios 3 e 6. Ler a Bíblia significa, meus irmãos, entender o texto em conjunto de toda a Escritura Sagrada, sem buscar conhecimentos meramente fragmentados ou polarizados. Isto é, acolher toda a palavra de Deus, guardá-la no coração e frutificá-la na vida, assim como Maria, a mãe de Jesus. Ler a Bíblia é entregar-se ao conhecimento bíblico ao fim de transformar a vida. Acreditar na palavra de Deus é encarná-la na vida pessoal. Isto é, construir uma relação, aliança e comunhão com Deus e com os próximos, partindo e repartindo o pão e a palavra e servindo uns aos outros no amor de ágape. Ler a Bíblia é manter viva a herança de Jesus na prática do amor fraterno. Amar uns aos outros assim como Jesus nos amou. Isto acontece na experiência de Deus como Pai de todos.
A leitura eclesial da Bíblia é escutar a palavra na comunidade, como um olho fixado no texto e o outro fixado na vida que estamos vivendo hoje. Ler a Bíblia significa escutar o próprio coração num silêncio fecundo e fazer uma experiência íntima com a pessoa de Jesus Cristo, conversando e questionando os fundamentos, a fim de ressuscitar a fé, a esperança, a luz no meio da escuridão. Isto é, dialogar fraternamente a fim de promover paz, perdão, reconciliação, amizade e compromisso com a comunidade. Isto é, evitar qualquer contradição, divisão, egoísmo, conflitos, medos e pânicos. Ler a Bíblia é enxergar uma história de amor. O amor fiel de Deus para com o seu povo, que Ele escolheu para ser, no meio do mundo, testemunha de seu amor. Ler a Bíblia, meus irmãos, significa revisar a sua própria história e iluminá-la na luz da palavra. Isso é, iluminar a vida com a palavra lida e enriquecer o sentido da palavra ligada com a vida. O ler bíblico significa também contemplar o rosto de Deus na pessoa de Jesus Cristo e reacender a luz na hora das noites escuras e anunciar a salvação para todos. Isto é, sair de si e ir ao encontro dos necessitados, dos próximos, celebrando a palavra e a vida com a liturgia da Eucaristia. Isso é, mergulhar na palavra encarnada de Deus, de Jesus, e deixar Jesus mergulhar e arder em nosso coração, assim como os 2 discípulos de Emaús. Muito obrigado. O Senhor Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até o próximo.